Bom, vamos olhar mais para a questão econômica de todas as sanções, das intenções, de sanções que virão mais ainda daqui para frente, para entender então quais os impactos que essas sanções terão na economia global, na nossa economia brasileira, no tal efeito dominó da economia global, né? Claro, é inevitável. Eu converso agora com Fernando Nakagawa. Oi, Naka, boa noite, querido, muito bem-vindo. Naka, explica para a gente exatamente esse efeito dominó na economia global, né? Porque nós estamos vendo, sim, parece chavão, mas não é. A reação, sim, muita gente disse, sim, finalmente uma reação na proporção de uma guerra tão cruel, né? Mas a reação disso para todo mundo será enorme, muito mais ali da fronteira russa e dos aliados da Rússia, tão poucos, mas existem sim. Quero te ouvir, Naka. Boa noite, Mona. Pode mudar completamente o jeito que a economia global existe e funciona, tudo isso que a gente está acompanhando. É uma nova ordem da economia global que a gente está vendo? Se prevalecer esta maneira com que o tabuleiro está sendo desenhado agora, sim, muda. Sim. E é uma nova ordem econômica, pelo menos, definitivamente. Porque a Rússia, os números mostram, eles são importantíssimos na geração, na produção e na venda de energia para o Ocidente. E não contar com este grande produtor e grande vendedor vai fazer com que boa parte do fluxo de venda e de exportação e importação de energia mude radicalmente. Vamos entender primeiro, Mona, por que os Estados Unidos e a Europa têm uma posição tão diferente nestes anúncios feitos ao longo do dia hoje. Aqui a gente tem a lista dos maiores produtores de petróleo, não são exportadores necessariamente. Mas os Estados Unidos, atualmente, segundo dados da Agência Internacional de Energia, encabeçam a lista dos maiores produtores de petróleo com 17% da produção mundial do ano passado. Isso dá, obviamente, conforto para Joe Biden anunciar o que ele anunciou há poucas horas. A Rússia está em segundo lugar com 12,4% e a Arábia Saudita 12,3%. Se a gente olha o ranking das exportações, a Arábia Saudita lidera, a Rússia está em segundo. A Rússia, portanto, tem um papel muito importante. Essa lista continua com o Canadá, Iraque e o Brasil está aqui. Ele é o oitavo maior produtor de petróleo atualmente. A gente observa que não há países europeus, para além da Rússia, no top 5, top 6 aqui dos maiores produtores. Na próxima tela a gente tem como é que é esse ranking com o gás. E aí, de novo, os Estados Unidos lideram por causa do gás de xisto, é uma tecnologia relativamente nova que os Estados Unidos tiveram a sorte de desenvolver e conseguir explorar. E hoje, como disse o presidente Joe Biden, os Estados Unidos são exportador líquido de energia, ainda que eles não tenham autossuficiência efetiva, porque importam ainda, mas o que eles geram, que produzem, já é mais do que consomem, ainda que seja de tipos diferentes. Em segundo lugar está a Rússia, e aí no ranking dos exportadores, é a Rússia que lidera este ranking em todo o planeta. Aí a gente olha aqui outros países que podem ser os novos fornecedores para os europeus. Por exemplo, o Irã, a China, Canadá. Irã é um país que, se tudo der certo, o acordo nuclear finalmente sair, vai poder voltar a vender gás para os europeus. E aí os outros países, 43%. Este ranking, Mona, mostra bem a posição diferente dos Estados Unidos, que hoje estão mais confortáveis e estão numa posição mais tranquila de dizer não ao gás e ao petróleo russo. Os europeus ainda estão numa situação diferente e são os europeus, é o movimento dos europeus que vai fazer com que o fluxo de energia pelo mundo possa mudar radicalmente se essa decisão continuar. Quando a gente falava da nova ordem econômica, mas a nova ordem também política, está valendo hoje, inacreditável a gente pensar em enviados americanos indo ali na Venezuela exatamente para conversar por causa das sanções, por causa do que vai ter que ser uma força-tarefa do mundo contra a Rússia nessa questão. Naka, inimaginável isso há poucos dias, há poucas semanas. E o orgulho com que Nicolás Maduro, o ditador venezuelano, contou aos venezuelanos o que aconteceu foi impressionante. Também era inimaginável pensar há poucos dias, há 2 semanas, que empresas como Coca-Cola, McDonald's, Pepsi, Starbucks estariam deixando o mercado russo como estão fazendo atualmente. É verdade, há um pouco de marketing nessa história, porque essas multinacionais
estão praticamente impossibilitadas de continuar operando normalmente no território russo devido às restrições, sanções financeiras. Mas, de fato, essas empresas anunciaram a suspensão dos negócios por lá. E aí, nesse bando de empresas anunciando, Mona, eu destaco uma, a francesa Danone. A francesa Danone de lácteos, o presidente da companhia deu uma entrevista ao Financial Times hoje, dizendo que, ao contrário de todas essas outras que eu citei, eles continuarão no território russo, porque tem compromisso com os clientes e com os produtores rurais, por exemplo, de leite, que precisam de um comprador como esses. Então, é interessante observar que há empresas que estão deixando completamente o mercado russo e outras que vão continuar, como esse exemplo da Danone, que anunciou hoje que vai continuar vendendo para os russos. Sim, sim. Quando a gente começou a ver as notícias ali relacionadas, por exemplo, ao McDonald's, né? Exemplo ali que foi um marco, né? Digamos assim, nos anos 90, da chegada ali daquela mega loja imensa perto da Praça Vermelha, exato. E o que significava, se eu não me engano, aquilo era enorme, né? Não sei quantas dezenas de funcionários e também de lugares. E também o anúncio, claro, tem a ver com toda a questão dos Estados Unidos, mas tem a ver com o que a gente está pontuando, né? Até onde vai essa decisão, se é que de fato vai continuar e como irá, né, Naka? Ainda há dúvidas. Nesse dia de muitos anúncios retumbantes, a gente não sabe exatamente a proporção, a robustez real desses anúncios, né? Os anúncios são sempre acompanhados pelo termo temporário. Isso. Então, são suspensões temporárias. Porque a Rússia é uma grande economia em que multinacionais, como essas todas que a gente está citando, não podem se dar o luxo de simplesmente ignorar. Sim. Mas o fato é que hoje, em março de 2022, não há condições operacionais, financeiras, para continuar operando. Então, algumas delas realmente não conseguem continuar fabricando, vendendo, produzindo, e outras talvez tenham dificuldade e aproveitam para entrar nessa onda e anunciar, porque isso gera buzz na internet. E se há uma guerra que está sendo acompanhada pela internet, para o lado das empresas é a mesma coisa. Exatamente. Obrigada, Naka. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.